Paz seja convosco. Amados irmãos, mais um dia de sábado, na presença do Senhor Deus, em que Ele possa nos abençoar, nos encher da sua graça, da sua infinita misericórdia. Vivemos dias de regozijo na presença do Senhor. Né? Vivemos um tempo sem precedentes, né, na história da nossa fé. Cada dia que passa, o Senhor vai aumentando o nosso conhecimento, abrindo o nosso entendimento para compreendermos definitivamente as Escrituras e saber, com conhecimento de causa, a hora que estamos vivendo. Portanto, a mensagem dessa noite, muito interessante, ela é a mensagem cujo título é O Céu, os céus, ali em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, totalizando. Essa é a 101ª mensagem das trombetas. Né? Nós estamos na segunda dimensão da segunda trombeta. Ainda temos uma terceira dimensão e mais 5 trombetas pela frente. E no cômputo geral a gente já atinge 1130 mensagens, que é um marco glorioso, né, da nossa fé. E nós temos visto isso, que a mensagem sempre foi ordenada e progressiva, sempre trazendo no seu bojo grandes informações para que nós tenhamos, né, com convicção, né, profunda, que estamos no caminho certo, né, nessa estrada da peregrinação. Muitas lutas surgiram, muitas lutas surgem, acontecimentos ocorrem, mas a nossa fé continua inabalável. Né? Ainda que ao nosso redor o mundo esteja em confusão, né? Os países em conflito, né? A decadência moral estampada, né, em todo sentido, né? A desobediência dos filhos aos pais, né? A ingratidão de muitos, mas ainda que a imoralidade seja muito acentuada, né, nós estamos vivendo tempos áureos da revelação da palavra do Senhor Deus. Eu fico sempre atento, espiritualmente, àquelas mensagens do profeta, né, quando ele pregou as 7 eras da igreja, e falou com muita propriedade sobre a era de Laodiceia, a última era. Não haverá outra era, essa é a última. Eu, né, como um homem que medita nas Escrituras, fiz uma inferência, dizendo que nós somos os escombros da era. Né? Nós somos a parte mais difícil da era, porque agora é uma dimensão em que a gente busca, no meio desses escombros, eleitos. E os escombros que falo são as mais diversificadas formas de adoração do Senhor Deus. Então as denominações, elas entram nessa dimensão, estão nessa dimensão. Cada uma agindo diferente da outra, mas todas adorando a Deus. Todas buscando a salvação em Cristo. Né? Mas com um aspecto sem a voz do profeta. Nós não podemos ficar sem a voz do profeta. E diz o livro de Atos que a voz profética manifesta todos os sábados, né? É meditado, Moisés era meditado todos os sábados. E assim temos feito, né? Crendo na Torá, a lei do Senhor Deus. E essa mensagem é muito significativa,
Muito interessante. Até peço que o irmão leia novamente 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. E nós vamos, paulatinamente, né, guiados pelo poder de Deus, meditarmos nessa gloriosa passagem escriturística. Pode ler. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Amém. Amém. Vejam, naquela oração, Salomão disse ao Senhor, habitaria Deus na terra, porque a terra, ela foi manchada naqueles dias de Adão e Eva, e com o suor ele teve que cuidar da sua família, né? Mas aí veio o dilúvio, batizando a terra. O dilúvio foi o grande batismo da terra. Ela foi batizada. Depois, quando completaram as 69 semanas de Daniel, o sangue foi derramado sobre a terra. Mas está faltando ela ser queimada com fogo. É água, sangue e fogo. Então, habitaria Deus numa terra contaminada? Foi a pergunta, né? E será que Deus ia ser contido naquele tempo que Salomão estava construindo? Então são porções espirituais que requerem grandes meditações. Porque o templo é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos que edificar templo algum para adorar a Deus. Não, forma alguma. Entendeu? Quando Jesus partiu o pão com os seus discípulos, foi num cenáculo, não foi num templo. Porque Ele é o templo. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas agora estamos deparando com a seguinte situação. Se nós abrirmos agora a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, que o irmão vai ler para nós vamos ver que lá houve um grande acontecimento. Lá o céu entrou numa outra grande, eterna dimensão, podemos assim dizer. Pode ler. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Olha aí. Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio. Antes dos 4 primeiros selos, ouvia-se a voz do trovão. Mas agora não. Agora não houve voz de trovão. Não. Silêncio total. Total. E a gente concluiu espiritualmente, né, pelas escrituras, pela imagem, que é o Velho Testamento, pela sombra, que é o Novo, que 1000 anos equivalem a 24 horas, e que as 24 horas equivalem a 1000 anos. E chegamos à conclusão escriturística que a quase meia hora equivale a 20 anos. A 20 anos. Mas esses 20 anos que a gente vê aí, ele se relaciona lá com Jacó. Porque ele ficou 20 anos na casa de Labão para ter as duas mulheres. 20 anos ele ficou ali. 6 anos mudou o seu salário. 14 anos para ter Raquel. Então, esse tempo de Jacó, o silêncio da igreja judia, está ali em Apocalipse 8:1, que é o silêncio da igreja gentil. E sempre o silêncio está ligado a um profeta. A gente viu naquela outra mensagem que foi Samuel, né? 2:1, assim, 1 Samuel 2:1, que não havia visão manifesta. Pode ler para nós? Não havia visão manifesta. Então havia um silêncio. Porque a visão é ela que dá o movimento. Ainda que a visão não faça barulho nenhum, mas ela é um som muito profundo. Pode ler. Primeira. Samuel 2:1. Isso. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor,
O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aí, amém. Agora leia o 3:1. Samuel mesmo. Primeiro Samuel. E o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Olha aí. Não houve silêncio no céu quase meia hora. Se relaciona a Sansão também, que foi juiz sobre Israel durante 20 anos. Reporte-se também a Neemias, que estava em Suzã, no Palácio do Rei, e no 20º ano ele saiu dali para restaurar Jerusalém. Isso é um significado tremendo. Agora houve um silêncio. Se houve um silêncio, não havia visão manifesta. Não havia visão manifesta. Então, do dia que Deus arrebatou o profeta, até o dia que eu tive aquela visão, lá quando eu estava no Paraná, exatamente os 20 anos. Então, durante 20 anos, não houve visão manifesta. Não houve. Mas veja que Sansão foi juiz sobre Israel 20 anos. Não havia visão manifesta, mas o juízo de Deus nunca silenciou. Interessante isso aí. O judeu permaneceu naqueles 20 anos. E então, tudo nos leva a crer que nós estamos vivendo um tempo muito glorioso, um tempo jubiloso, vamos dizer assim, em que pese toda a imoralidade, decadência, corrupção ao nosso redor, nós estamos ali firmes. Na verdade, estamos no meio de uma grande lama. Né? Mas onde é que o lírio nasce? No meio da lama. Nós somos lírios do Senhor. Lama para todo lado. Mas nós somos filhos, crentes no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Então, veja, houve um silêncio no céu. Mas aí diz que nem o céu, nem os céus dos céus poderiam conter o Senhor, quanto mais aquele templo que Salomão ali edificou. Não vamos entrar no mérito do templo, da construção do templo de Salomão, mas vamos meditar nas consequências da construção do templo. Já é um outro ângulo, né? Já é uma outra visão. É igual Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 ângulos diferentes, 4 dimensões, cada um vendo por um aspecto. E eu sempre digo que João é Jesus Cristo inteiro. Mas se não houver visão manifesta, através de um profeta, nada se sabe. Por mais que congreguemos em algum lugar, o conhecimento é inócuo. Né? Apenas alguns lampejos de Cristo. Né? Ou então, como sempre falo, a fé de efeito vagalume, acende aqui, logo já apaga, acende de novo, apaga. Não encadece. Não encadece, porque não tem a visão manifesta. Tem rumores da manifestação de Deus, mas não tem a visão que mostra como é esse Deus puro e verdadeiro. Bom, então vamos analisar. Capítulo 1 de Gênesis, o que diz? Deus criou os céus e a terra. Olha, ele criou os céus. Se ele falou que Deus não podia se conter no céu dos céus, né? Nem o céu e o céu dos céus podem conter o Senhor. Ora, se é céus, é mais de um. Então já temos 2. Né? Se é o céu não pode conter nem o céu dos céus, nós já temos 4 céus aí. Né? Não, então não é um céu só. Então corrobora com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? E criou Deus os céus e a terra. Tá. Agora vamos para meditar em
em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz aqui, 12, 1. Muito interessante isso. Mas Deus selou também as visões de Paulo. Deus selou. Ele possuía um espinho na carne. Mas a graça de Deus bastou para Paulo. Pode ler, por favor. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Isso, continua, Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Veja que coisa interessante. Ele viu coisas tremendas, mas ele não pôde falar. E Deus colocou um espinho na carne de Paulo para que ele não se exaltasse pela excelência da revelação. Então, quanto mais excelente for a revelação, é claro que pode exatamente que surge em cena. Né? Pode. Nós temos um conhecimento grande da Escritura, mas nós temos um espinho na carne que nos esbofeteia para que a gente não venha se gloriar. Então há momentos que nós nos sentimos fracos ou até impossibilitados de realizar alguma coisa. Mas isso é bíblico, isso é bom. Nessa madrugada, sentei-me ali naquele banco e eu estava orando aqui ao Senhor. Era a 9h da noite, ou no mundo religioso, aí, 3h da manhã. Eu estava ali, aquela vigília, e Deus me revelando perdão, coisas profundas sobre a quase meia hora de silêncio, a qual o profeta não pregou. Se nós lemos o 7º selo, não. Ele calou ali. Deus não permitiu que o profeta falasse. Mas ele deixou nas entrelinhas, não obstante muitos não crerem hoje, mas deixou lá nas entrelinhas que a mensagem prosseguiria. Ele era apenas o fundamento do que estava para vir. E o que nós estamos vendo hoje está em Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Né? Lá, as vozes dos 7 trovões. E as vozes dos 7 trovões, elas estão em toda a Escritura. Pode ler, 10, 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitiram, e não as escrevas. Olha aí, uma voz do céu. Que céu que é esse? O céu dos céus. Então era o 7º céu. Né? Paulo foi até o 3º céu. Né? Viu coisas inefáveis, né? Que não era lícito naquele momento ele falar aos homens. Mas isso aí, juntamente com as visões de Daniel, com as visões de Ezequiel, de todos os profetas,
estão ali nas vozes dos trovões. Então João ia escrever coisas profundas, coisas tremendas, que muitos livros não conteriam o que João falou. Mas Deus selou ali em João, mas deixou em toda a Escritura as vozes dos 7 trovões. Uma forma que Deus usou para nós não separarmos o começo do prosseguimento. Muito pelo contrário, ele fez o quê? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Uniu os dois povos, quebrando a parede da separação. Pode ver. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ora, se ele derrubou a parede da separação, ele uniu. Se ele uniu, como desprezarmos a Torá? Como desprezarmos, como se diz, o Velho Testamento? Como vivemos apenas o Novo e rejeitarmos o Velho Testamento? Se ele uniu, e quem somos nós para desfazer o que Deus fez? Logicamente, Jesus era um profeta, ou mais que um profeta, ele era Deus profeta. Ele era a palavra manifesta sobre a terra. E ele nos recomendou em São João, capítulo 4, não é assim? 5, né? 5, 44, 45, 46 e 47. Leia, por favor. Ele recomendou para não deixarmos a Torá. Pode ler. Olha só. 45. Isso. 5:45. 5:45. Até o 47. Ele recomendou. Ele nos orientou. Ele nos revelou para não esquecer Moisés. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Por que ele falou isso aí? Porque eles não viviam na íntegra a lei de Moisés. Então, aquilo virava a certeza e virava uma acusação contra eles. Continua falando. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim ele escreveu ele. Olha, então a Torá fala de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então não tem Santíssima Trindade? Continue. Mas se não credes nos seus escritos, como creríeis nas minhas palavras? E aleluia. Coisa tremenda. Pô. Se vocês não criam em Moisés, como que eles iam crer nas palavras que Jesus estava pronunciando? Porque Moisés descreveu Jesus na Torá. Como enxergar isso? Através da mensagem de um profeta. Não há outra forma de... E Deus não muda a sua forma de agir. Deus sempre levantou um profeta quando as coisas não estavam bem. Pergunta, as coisas estão bem entre os que cristãos se dizem ser? Entre os eleitos do Senhor Deus? Não. Então Deus levanta um profeta para colocar as coisas em ordem. Né? Em ordem. E Jesus estava falando exatamente o que Malaquias falou. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Né? O último livro ali do Velho Testamento. Leia, por gentileza. 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Não podemos esquecer de Moisés. Agora vê o que Malaquias fala no 5 e no 6. Olhem só. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então ele enviaria o Elias, né? Com 2 ministérios, né? 2 ministérios. Um de converter o coração dos pais aos filhos, e outro de converter o coração dos filhos aos seus pais. Né? João Batista,
Ele foi o Elias, o primeiro Elias, está lá em Lucas capítulo 1, versículo 17, né? Que ele veio na virtude de Elias. Pode ler, Lucas capítulo 17. Isso tudo tem a ver com a quase meia hora de silêncio. Pode ler. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha aí, é a preparação da noiva. Mas veio que João Batista não veio com o ministério de converter o coração dos filhos aos pais, mas dos pais aos filhos. E quem são os pais? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, que fala do batismo de Moisés. Olha como tudo isso é muito significativo. Pode ler. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ora, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olha a importância de Moisés. Por essa razão, que lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, está escrito, né? Ide por todo o mundo, né? Ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Pode ver, irmão. Olha que interessante. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, notem que quando Mateus escreveu em nome do Pai, ele está se referindo ao batismo lá de Moisés. Quando ele batizou em nome do Filho, ele estava se referindo ao batismo de João Batista, Mateus capítulo 3, né, versículo 11, né? O irmão pode ler, por favor? 11. Nós estamos recordando algumas coisas aqui. 11. Que diz aí? E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que coisa tremenda, irmão. Batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando Mateus citou em nome do Filho, ele está se referindo ao batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nos batizará no Espírito Santo. O que é no Espírito Santo? A revelação total das Escrituras, e com fogo, que é a glória celestial. O grande batismo com fogo, que nós só podemos receber quando esses corpos forem transformados. Né? Quando nós vencemos a corrupção e esse corpo tornar-se incorruptível, aí sim vem o batismo com fogo. Ou seja, viver para sempre com o Senhor. Que batismo glorioso, né? Viver para sempre com o Senhor. Desfrutar das dimensões eternais. Né? Então vejam que agora, quando ele falou em nome do Espírito Santo, está falando em Pedro, o batismo em Pedro, que aconteceu lá em Atos 2,38, né? Atos 2,38, né? No 36, Pedro diz no discurso, sabe com certeza, toda a casa de Israel, a esse Jesus a quem fosse crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele é o próprio Deus. Ele se autotransformou. Houve uma metamorfose, uma mudança de dimensões, mas era o mesmo Deus. Não existe Santíssima Trindade. Existe um Deus em 3 dimensões. Com o Pai fez todas as coisas, com o Filho reconciliou, e com o Espírito habita os corações. Né? Mas é exatamente, irmãos, o que está lá em São João 14, 16 e 17. Por favor. Aí. Então, essa quase meia hora no céu, era a Bíblia toda.
Ela é a grande voz, vozes dos 7 trovões. Pode ler, irmão. E eu rogarei ao Pai, Ó, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. ó. Ele está dizendo que ele é o Espírito Santo, que ele é Cristo, que ele é Deus. Está convosco, habita convosco e estará em vós. Ora, que coisa tremenda, né? Então, veja, meus irmãos em Cristo, que o reino celestial, dividido em 7 dimensões, sendo que a última dimensão, ela é a eternidade. Ela é a eternidade. Mas veja onde Satanás quis chegar. Aí, Isaías 14. Leia Isaías 14. O que diz? Olha como isso aí é para a gente ficar aqui meditando horas, dias e meses. Não terminaríamos essa reunião. Pode ler. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, então ele queria ficar acima de Deus e ser maior do que Deus. Mas o que aconteceu? Ele foi parar no mais fundo, mais profundo do abismo, né? O que diz Isaías. Ele perdeu a primazia de eleito. Então o céu, né? O céu dos céus é a eternidade. Né? A noiva são os eleitos. E o corpo de Cristo são os chamados. Então nós temos uma igreja e temos uma noiva. Nós não podemos esquecer isso. A igreja ocupa do primeiro céu, que é o 6º. E Cristo, que é o cabeça, ocupa o 7º com a noiva. Quando o homem nomeia uma mulher para ser a sua esposa, ela é a sua eleita. Aí vem os filhos são os chamados. Os filhos são os chamados. Lá, naqueles dias, Adão nomeou Eva, sua mulher, mas ela havia caído em transgressão. E Deus então precisou levantar Maria para restaurar Eva. E tudo que estamos falando, meditando, está relacionado com o 7%. Então, meus irmãos, ali depois do 4º selo, em diante, nós vamos chegando o quê? A grande tribulação. Mas veja que a noiva judia, que deu luz à noiva gentia, ela negou o Senhor. Ele veio para os seus não o receberam. Mas o que diz São João 1,12? Eles não receberam, não aceitaram. Ele foi crucificado. Mas o que diz São João 1,12? Olha aí. Aí está a coisa gloriosa, algo glorioso. Pode ler. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando é que a gente se torna-se filho de Deus? Quando a gente sai da dimensão de criatura e passa a dimensão de filho. Mas é o que está em Atos Apóstolos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas que dom é esse? Falar línguas? Profetizar? Não. Ser chamado filho de Deus. Então, nesse silêncio, da quase meia hora, grandes revelações aconteceram. Olha o sol, que potência! Silencioso, como sempre. Olha a lua, silenciosa, mas emitindo mensagens, visões, revelações e tantas coisas. Se nós olharmos para o sol, quantas coisas a gente poderia meditar, né? Segundo a ciência, Liege, Dina, Columba, né? Que forma um Júlio, né? Que é a união desses 3 componentes. Né? Júlio é um poder,
Júlio não podemos. Mas não podemos chegar ao ponto de dizer que o irmão Júlio, lá na Bolívia, é o Deus encarnado, é o sabendo todo. Né? Deve ter dons, creio, né? Possui, sim, tudo bem. Mas não é o sabendo todo. E outra, não existe ninguém na Terra batizado no Espírito Santo. Não. Os apóstolos, sim, foram batizados no Espírito Santo. São João quanto? 21, 22, né? Ou 20, 22, por favor. Hein? Então vejam, os apóstolos foram batizados no Espírito Santo. Claro que foram. Nenhum apóstolo sofreu morte física. O que é o batismo com o Espírito Santo? Imortalidade do corpo, da alma e do Espírito. Pode ler. 21, 22. 21, 22. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me, tu. Leu depois de si. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Isso. Eternidade, gente. Mas o que eu queria escolher será um outro versículo, viu? Quando ele soprou sobre eles o Espírito Santo e eles receberam o Espírito Santo. Eu acho que meu Espírito não lembra aqui agora, mas acho que o senhor leu 21 e 22, não foi? João 20, 22. Eu acho que é 21, 22. É 20, 22. 20, 22. Então o senhor lê, por favor. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aí sim, eles foram batizados no Espírito Santo. Os apóstolos foram transformados. Nós estamos buscando esse batismo no Espírito Santo. Mas dizem os pentecostais que quando a pessoa fala em outras línguas, profetiza, enfim, ela está batizada no Espírito Santo. Mas a Escritura não diz isso. Veja em Romanos capítulo 11, versículo 29, não fala que é assim. Não, muito pelo contrário. E quando eles falaram de profetizar naqueles dias de Pedro, ali no último dia da festa de Pentecostes, Pedro falou: arrependei-vos. Mas como vocês foram baseados no Espírito Santo? Arrepender de quê? Vocês se tornaram imortais. Então, leia, por favor. 11, 29 de Romanos. Romanos. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Você pode ter os dons que for, mas não precisa de arrependimento. Porque os dons não necessitam de arrependimento. Então, se alguém fala línguas, não significa que ela é arrependida. Um dom manifestou. Né? Sim, mas isso é batismo do Espírito Santo. O que é batismo do Espírito Santo? Quando nós tivermos uma revelação completa das Escrituras. Salvo Deuteronômio 29, 29. Olha o que diz aí. Mas tudo faz parte da quase meia hora de silêncio, lá do 7º C. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Olha aí. As coisas encobertas é de Deus, mas Ele tem nos revelado muita coisa. Nós temos crescido no conhecimento, na graça. Olha o que aconteceu com João, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. João viu uma porta aberta no céu. E o que aconteceu? João foi arrebatado em espírito. O que João viu? Leia, por favor. 4:1 de Apocalipse. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então João viu o quê? Uma porta aberta no céu. Se ele viu o céu, ele tinha que ir no 6º céu. E ele foi arrebatado em espírito e viu coisas gloriosas. Amados irmãos em Cristo, o capítulo 8 de Apocalipse, ele é algo assim tremendo.
Nós estamos há quantos anos meditando nesse capítulo e sempre Deus abrindo nosso entendimento para compreendermos outras coisas mais. E não podemos esquecer também de um ponto doutrinário glorioso, que é 2 Pedro 3,2. Leia, por favor, 2 Pedro 3,8. Nós não podemos esquecer disso aí. Isso é importante. Nós temos que estar com o espírito aguçado, com a mente espiritual aguçada o tempo todo. Pode ler. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então o fundamento são os profetas e os apóstolos. Quem são os pais que se refere Paulo em Coríntios? A igreja, os judeus. Eles eram os pais. Mas a noiva palavra nasceu lá no último dia da festa de Pentecostes. No último dia da festa nasceu a noiva palavra, que foi vilipendiada, que foi deturpada pelas dimensões religiosas. Mas nós estamos vivendo tempo da restauração. Nós estamos em processo de restauração. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Não dando lugar a tonterias, não dando lugar a bobagens, não dando lugar a coisas sem fundamento algum escriturístico. Não. Não dando lugar a essas invencionices, esses pseudos milagres que acontecem por aí. Não. Então Deus tem nos colocado assentados em lugares celestiais em Cristo. Está em Efésios. Né? Então a gente tem que dar graças ao Senhor por isso. Nós temos que louvar a Deus por essa primazia. E outra, nós estamos no caminho certo. Que o Senhor Deus nos guarde, o seu grande amor, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender as Escrituras, né? Porque Mateus 17:10, queria que eu vou ler para encerrar essa mensagem, ela fala sobre os dois Elias. Um Elias que viria e um Elias que já havia vindo. Fala de João Batista e um outro. Não é assim? Leia, por favor. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então